Já ouviu falar no Jardiance, que é também conhecido como empaglifosina, e tem uma substância também que é do mesmo grupo aí, da mesma família do Jardiance, que é o Forxiga, que tem o princípio ativo aí chamado dapaglifosina. Então, como é que esses medicamentos eles podem agir aí no processo de emagrecimento? Será que é todo mundo que pode utilizar? Será que dá para fazer uma associação aí de Jardiance com Mounjaro, ou Jardiance com Ozempic? Será que é só diabético que pode utilizar? E teve um paciente meu que ele estava no processo de emagrecimento, estava usando a tisepatida, né? E aí eu falei para ele, vou colocar o Jardiance agora, porque você ainda está pré-diabético. Esse medicamento ele vai ajudar a reduzir essa gordura visceral, né? E ele me mandou essa mensagem aqui. Olá, doutor Valdeci, tudo bem? Doutor, me esclareça. Eu já tinha esclarecido para ele, mas assim, faz parte. Ele me mandou, né, no meu número pessoal, porque eu dou meu número pessoal aqui para os meus pacientes que estão em plano de acompanhamento. Eles têm acesso aí 24 horas a mim. Então ele falou assim, doutor, me esclareça sobre esse remédio Jardiance. Qual a finalidade dele? Porque eu fiquei preocupado. Como eu li aqui na bula, né, e fiquei preocupado, porque ele é recomendado para quem tem diabetes e para quem tem problemas cardiovasculares, e eu não tenho nenhum desses problemas. Pelo menos não que eu saiba. Comprei a dose tal que eu tinha passado para ele, estou tomando, porém fiquei preocupado. Então vamos lá esclarecer um pouco mais sobre o Jardiance, em quais situações a gente pode colocar. E se você não me conhece, meu nome é Valdeci, eu sou médico. Hoje ajudo pacientes que querem emagrecer, potencializar o processo de emagrecimento, realizar a reposição hormonal. Eu trato também algumas doenças que cometem o couro cabeludo. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, inscreve-se agora para você acompanhar mais conteúdos aqui como esse. Então vamos lá, falar um pouco sobre esse Jardiance. O Jardiance nada mais é do que um medicamento. Ele é muito usado para quem tem, por exemplo, realmente diabetes, porque ele ajuda a controlar a glicemia. Ele é um ativo medicamento. O Jardiance é um nome comercial da substância chamada empaglifosina. Por exemplo, o Mounjaro. O Mounjaro é o nome comercial da substância tisepatida. Então, o Jardiance ele vai agir lá no receptor de SGLT2, que fica lá nos rins. Então, a gente tem dois canais. Tem um SGLT2 e tem um SGLT1. O SGLT2, que esses medicamentos, tanto o Jardiance quanto o Forxiga, eles vão agir no SGLT2, por isso que é inibidor dos canais de SGLT2. E o que é que esse medicamento ele vai fazer? Porque é lá nesse canal, nesses dois canais, onde eu tenho uma reabsorção de glicose. A glicose, 1 grama de glicose tem 4 quilocalorias. Então o que é que o medicamento ele vai fazer? Ele vai bloquear esse canal. Por quê? 90% da glicose, desse açúcar, é reabsorvida lá no canal de SGLT2 e 10% lá no SGLT1. Então foi criado esses medicamentos justamente para agir principalmente nesse canal principal que tem a absorção de 90% do açúcar, da glicose. Então esses dois ativos, tanto o Forxiga quanto o Jardiance, né, tanto a empaglifosina quanto a dapaglifosina, elas vão agir nesse canal aí, fazendo com que eu tenha um bloqueio desse canal. Se eu vou bloquear a ação desse canal, o que é que vai acontecer com esse açúcar, com essa glicose? Ela vai sair lá direto na urina. Então, esse medicamento, por que ele vai controlar a glicemia? Porque ele elimina glicose e açúcar pela urina. Então, ele não vai agir controlando o apetite, não vai agir controlando a saciedade. Ele vai agir reduzindo a resistência insulínica, porque ele elimina, faz com que a pessoa tenha mais eliminação de açúcar pela urina. E aí, eu eliminando açúcar pela urina, o que é que vai acontecer? Eu posso emagrecer, inicialmente. 1 grama de glicose, como eu falei, tem 4 quilocalorias. Alguns estudos já viram que esse medicamento ele faz com que a pessoa elimine numa média de 60 a 100 gramas de glicose, de açúcar por dia.
Então, se eu multiplicar 60 por 4, vai dar o quê? Vai dar 240, e 100 por 4 vai dar o quê? 400. Então, uma média de 240 a 400 quilocalorias por dia que a pessoa pode perder, porque ela vai estar utilizando esse medicamento, vai bloquear lá o canal de SGLT2, eu não vou reabsorver aquele açúcar, aquela glicose, vai passar pela urina e aí eu posso perder peso. Então, um medicamento, se a gente for realmente ler a bula, a indicação principal é para quem tem diabetes. Mas a gente faz a utilização off-label para alguns casos, principalmente de aumento de gordura visceral. Por que off-label? Porque já saíram alguns estudos. E esses estudos avaliaram, né? Eu vou até colocar aqui no vídeo também. Esses estudos eles avaliaram a utilização aí desses medicamentos em quem tem, por exemplo, síndrome metabólica. Então, síndrome metabólica, o critério principal qual é? Aumento de circunferência abdominal. E aí foi utilizado esses medicamentos e observou-se que ele ajudava a perder peso. Só que tem um porém, a gente não pode fazer a utilização nem do Jardiance e nem da dapaglifosina, que é o Forxiga, por exemplo, sem algum inibidor ali do apetite. Pode utilizar em alguns casos? Pode, mas quem está no processo de emagrecimento, eu indico não utilizar sem algum inibidor do apetite. Por quê? Porque esse medicamento, ali num período de curto a médio prazo, ele pode sim perder peso, aumentar a perda de peso, emagrecimento, mas a longo prazo ele pode aumentar o apetite. Por quê? Porque como eu estou eliminando açúcar pela urina, o meu corpo, por um mecanismo de compensação, o que é que ele faz? Ele começa a aumentar o apetite. Então, por isso que sempre quando eu vou colocar o Jardiance, o Forxiga, eu vou colocar com algum inibidor do apetite, ou um Contrave, ou uma bupropiona com naltrexona, ou com Ozempic, ou com Igov, ou com Monjaro, ou com Tizepatida. Ah, eu vou associar sempre? Não. Eu tenho que selecionar bem qual caso que eu vou colocar, porque existem algumas pessoas que são mais sensíveis e eu posso ter até uma hipoglicemia, às vezes quando eu juntar, por exemplo, um Monjaro com um Jardiance. Então eu tenho que ter muito cuidado. São pessoas bem selecionadas. Às vezes eu tenho que começar com dose baixa, porque essa associação ela faz com que, às vezes, eu não precise aumentar tanto a dose do Monjaro, porque se eu começo a aumentar muito a dose do Monjaro, da Tizepatida, às vezes pode bloquear muito o apetite daquela pessoa, às vezes aquela pessoa pode ficar muito nauseada. Então, às vezes eu vou colocar um ativo que vai agir no processo de emagrecimento em uma via diferente, que não vai agir nem em apetite nem em saciedade, que ao mesmo tempo vai ajudar ela a perder peso sem agir em apetite e saciedade. Entenderam? Então, o processo de emagrecimento não é só, vou colocar um medicamento aqui para inibir o apetite. Não, eu tenho que entender a fisiologia do processo de emagrecimento. Quais são os ativos que agem em determinadas vias, para eu saber qual vai ser a hora de introduzir aquele ativo, aquele medicamento. Então, a gente já citou mais ou menos o mecanismo de ação aí dos inibidores de SGLT2, né, que é a dapaglifosina, os principais, né, dapaglifosina e empaglifosina. A gente já falou em qual momento do processo de emagrecimento a gente pode colocar, né? É bem específico, tem que selecionar bem a pessoa. E quem que pode utilizar? Principalmente as pessoas que têm síndrome metabólica, que têm excesso de peso. O medicamento, apesar de agir no rim, o pessoal fala, vai agir no rim, vai piorar meu rim. Não. Esses inibidores de SGLT2, eles têm ação com proteção renal, eles protegem o rim e eles protegem também o coração. Inclusive, quem tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, um dos medicamentos que a gente pode colocar, adivinha? Inibidores de SGLT2. Ou uma dapaglifosina, ou um Forxiga, ou um Jardiance, por exemplo. Então, tem proteção renal, tem proteção cardiovascular, ajuda no processo de emagrecimento, ajuda a reduzir a resistência insulínica. Então, é um medicamento muito versátil, muito bom, só que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Se eu associar com outros medicamentos que agem reduzindo a resistência insulínica, eu posso também causar uma hipoglicemia. Esse é o problema. Tem outro problema, principalmente
em mulheres. E aí, sempre quando a gente vai colocar esse medicamento para alguma mulher, como eu vou eliminar mais açúcar pela urina, eu vou ter um maior risco de infecção urinária. Porque bactéria ali naquela região, elas gostam de açúcar. E como eu vou aumentar a concentração de açúcar naquela região vaginal, principalmente a mulher que vai fazer xixi e não limpa bem a região vaginal, o que, é que pode acontecer? Infecção urinária. Então, sempre quando a mulher for utilizar esse medicamento, ela tem que fazer duas coisas. Ela tem que reduzir a ingestão de doce, ou tem que reduzir, não pode comer doce, porque se comer doce, a probabilidade de ter infecção urinária aumenta mais ainda. Então, o medicamento ele ensina a mulher a comer, porque ela associa, cara, se eu for comer um pouco mais de doce, eu vou ter infecção urinária. E a mulher, quando for fazer xixi, tem que limpar bem a região íntima. Porque se ela deixa um pouco lá de xixi na região, um pouco mais de açúcar, vai ter infecção urinária. E aí a gente pode sim associar com alguns medicamentos para perder peso. E a gente pode sim colocar o Jardiance, Forxiga, no processo de emagrecimento, principalmente quem tem aumento de gordura visceral, porque já saíram alguns estudos relatando que esses dois medicamentos agem melhorando esse ambiente metabólico, ajudando aí no processo de emagrecimento. E aí, você está utilizando o Jardiance, Forxiga? Comenta aqui. Eu quero saber a sua experiência. E se você está com medo de utilizar, se o médico passou, você está com medo, ou às vezes você tem algum amigo que está utilizando, ó, encaminha, compartilha esse vídeo aí com ele. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, inscreve-se agora para você ter acesso a conteúdo de qualidade, principalmente nessas áreas aí de emagrecimento, reposição hormonal e melhora da qualidade de vida.